Muito bem, amante do idioma, nessa aula nós vamos aprender greets with the word good. Pois é, cumprimentos com a palavra good. E vamos ver também outros cumprimentos, saudações formais, que a gente vai tratar em hotéis, em locais de trabalho, como você deve tratar, até em escola também, tá? Que você deve tratar o professor, você vai tratar, os hóspedes, as pessoas, que você vai estar ali atendendo. Então, existe um tratamento especial para isso, um tratamento cortês, e é o que a gente vai falar sobre essa aula hoje aqui, tá bom? Então, me acompanhe até o quadro para a gente começar. Bom, vamos lá. Greetings with the word good. Greetings ou greetings, Greetings, pronúncia americana. Greetings, pronúncia britânica. Então, greetings ou greetings quer dizer saudações, tá? Cumprimentos, ok? With the word, com a palavra. With the word, com a palavra good, ok? With the word good. O que quer dizer bom, Palavra good. Good quer dizer bom. Então, são cumprimentos com a palavra good. É uma das coisas que a gente vai estar vendo aqui. Então, por exemplo, good morning, que é o bom dia, Good morning você vai usar durante a manhã. Good morning. Good afternoon, boa tarde. Então, ali entre meio-dia até às 17h40, beirando para 6 horas, good afternoon, tá? Boa tarde. Good afternoon, beleza? Good evening, que é o boa noite ali das 18 em diante. Então, good evening, tá? E o good night também, que é o boa noite, tá? Good evening, good night significa boa noite, mas qual é a diferença? Good night você só vai usar quando você vai se despedir de alguém, ou quando você vai embora de um local, ou quando você vai dormir. Fora isso, você vai usar good evening. Good evening é boa noite quando você chega no local, quando você se apresenta, você vai falar good evening. Quando você parte, você vai dormir, você vai sair do local, vai se despedir de alguém, good night, tá? Então, boa noite, indo embora, good night. Good evening chegando, aí você vai usar boa noite, good evening, ok? E o good night, se despedindo, indo dormir, essas coisas. Percebeu? Goodbye quer dizer tchau, adeus, goodbye. E temos a forma abreviada que é o bye, A gente fala muito bye, bye bye, entendeu? É o goodbye, percebeu? Então goodbye quer dizer adeus, tchau, tchau, beleza? Tchau, goodbye. Ou então simplesmente bye, beleza? Seguindo aqui, a gente tem Mr., Mrs., Miss, ok? Mr., Mrs., e Miss. Essa sigla fala Mr., M-R-S, Mrs. e aqui Miss. Mas o que é que significa isso? O Mr., M-R, é o Mr., senhor. Mrs., M-R-S, Mrs., senhora. E o Miss, senhorita, tá? Mas a gente vai usar o Mr., Mrs. e o Miss quando sabemos o nome da pessoa. Tá? E você não coloca o nome, você coloca o sobrenome. Porque é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas se apresentarem com o nome e o sobrenome, ou às vezes só o sobrenome. Você sempre vai tratar as pessoas com formalidade usando o sobrenome dela. Quando você sabe o sobrenome, que você vai saber o nome, você vai usar o sobrenome e aí você vai falar Mr., Mrs. ou Miss. Então, por exemplo, Sr. Smith, Will Smith, você vai falar Sr. Smith. Então, Mr. Smith, tá? Então, se é Julie Smith, se é o nome da mulher, Julie Smith, que é a esposa do Sr. Smith. Então, Senhora Smith, tá? Mr. Smith, Mrs. Smith, ok? Então, Senhora Smith, você não vai falar o nome, você vai falar o sobrenome. E Miss Smith é a senhorita, Mrs. Smith, é senhorita Smith. Que é o sobrenome, e aí você, senhorita. Aqui, o Mrs. e o Miss, o Miss você vai usar quando a mulher ela não é casada, entendeu? Aí é senhorita. Quando é casada, a gente usa o Miss, tá? E o Mr., tanto faz se é casado ou se não é casado, você pode usar o Mr., ok? Quando você vai escrever, um detalhe importante, para escrita, tá? Para fala não vai fazer uma diferença assim não. Mas para escrita, porque a pronúncia é basicamente a mesma. A gente tem também o miss, que é assim, miss, ok? Fala miss, Miss Smith, ok? Esse miss é quando você não sabe se a pessoa é casada ou não. E aí você usa miss. Na fala, não dá para saber se é miss ou se é miss, porque basicamente
Entendeu? Mas isso aqui é igual, né? A pronúncia. Só que quando você vai escrever, por exemplo, você vai mandar uma carta para a senhora Smith, e aí você não sabe se ela é casada ou não, né? Então você pode tratá-la como MS, né? Desse jeito, e colocar o nome dela, Mrs. Smith, desse jeito aqui, percebeu? Então, pode fazer isso também. Então, só recapitulando isso aqui, ó. Aqui é quando você sabe o nome da pessoa e você usa o sobrenome. Sempre você vai usar o sobrenome, você vai tratar as pessoas com sobrenome, tá? A gente não tem isso no português, não é comum você falar senhor Ferreira, né? Senhor Oliveira, entendeu? Não é comum, senhora Souza, senhora Santos, senhora Duque, você não fala assim, né? Não tem, a gente não tem essa cultura de tratar as pessoas com sobrenome, a não ser em filmes, né? Que a gente acaba vendo muito isso. Mas na vida real mesmo, a gente trata as pessoas senhor, senhora ou o nome da pessoa, a gente usa o nome. Lá não, lá usa o sobrenome, tá? Você não pode usar o nome, você vai usar o sobrenome. Para usar o sobrenome, você tem que usar Mr., se for senhor. Então, senhor Smith, Mr. Smith. Né? Se for senhora, né, casada, Mrs. Smith, né? Senhora Smith, o sobrenome dela. E o Miss, se for uma mulher que não é casada, senhorita Smith, Mrs. Smith, ok? Seguindo, a gente tem o Sir e o Madam, que também é senhor, Madam, Madame ou senhora também. Aqui é quando você já não sabe o nome da pessoa. Obviamente, se você não sabe o nome, você também não sabe o sobrenome, tá? Então, se você souber até o sobrenome, você pode falar pelo sobrenome da pessoa que não tem problema. Mas geralmente, quando você sabe o sobrenome da pessoa, você sabe o nome também. Que as pessoas se apresentam com nome e sobrenome e você tem que tratá-la com o sobrenome quando você já sabe. Não é que você tenha que tratá-la, mas se você sabe o sobrenome dela e você quer tratá-la assim, aí você usa esses aqui, tá? Mas aqui é para quem não sabe o sobrenome da pessoa, não conhece a pessoa, não sabe quem é senhor, é senhora, tá? Então, sir é o para o masculino, né? E o madam é o para o feminino, senhor, senhora. Aqui pode traduzir também como madame, tá? Madam, vem do francês. Madam, fala madam, madam. Sir e madam. Sir, madam. Esse é sir, ó, sir. Sir, ok? Sir, madam, alright? E lady e gentleman, pode falar gentleman também se você puxa para o lado britânico. Então, gentleman ou gentleman. Então, lady, gentleman. Gentleman mais americano, tá? Gentleman, tanto faz. Gentleman como gentleman. Então, lady, gentleman. Lady eu traduzo muito como dama, que é o que você vai encontrar no dicionário, mas pode ser traduzido também como senhora. Só que é senhora de modo geral, você não sabe o nome também, mas é de um modo geral. Eu vou estar explicando aqui, você vai ver no exemplo. E o gentleman é o cavalheiro, é o senhor também, pode ser tratado como senhor de maneira generalizada e pode traduzir como cavalheiro, que é o principal significado que você vai encontrar de gentleman, tá? Cavalheiro, mas é traduzido também como senhor. Para que você entenda ainda melhor, eu separei exemplos aqui para a gente analisar. Veja só. Então, good morning, Mr. Draper. Imagina, o nome do cara é John Draper. E aí você vai tratar com o cara, você já sabe o nome dele, você não vai falar informalmente com ele, né? Você tem que tratar com cordialidade e você já sabe o nome do cidadão, então você usa Mr. Draper. John Draper, Mr. Draper. Então, good morning, Mr. Draper. Bom dia, senhor Draper, tá? Bom dia, senhor Draper, alright? Exemplo número 2, good evening, Mrs. Hallison, Mrs. Hallison. Então, Julia Hallison é o nome dela, imagina, né? Good evening, Mrs. Hallison. Boa noite, senhora Hallison. Boa noite, senhora Hallison, alright? Good evening, Mrs. Hallison. Eu sei o nome, então eu uso o sobrenome dela e o Miss. Mrs. nesse caso, tá? Porque é casada. Então, good evening, Mrs. Hallison. Alright? E aí, eu vou falar com a senhorita. Essa senhorita, ela não é casada. Vou usar o sobrenome, a mesma ideia, só que eu vou usar o Miss. Right? Então, ó, goodbye, Miss Hoffman. Goodbye, Miss Hoffman. Ou simplesmente poderia dizer bye, Miss Hoffman, tá? Que seria a abreviação de goodbye. Mas também, goodbye, Miss Hoffman. Tchau, senhorita Hoffman, tá? Tchau, senhorita Hoffman, alright? Então,
Jane Hoffman é o nome da senhorita, imagina. Então aí você vai tratá-la como Miss Hoffman, ok? Você vai tratá-la como Miss Hoffman, pois você sabe também que ela não é casada. Então, senhorita, Miss Hoffman, tá ok? Então fica dessa forma. Seguindo, a gente tem aqui também o exemplo número 1 com Sir e com Madam. Good morning, sir. É quando você não sabe o nome do cidadão, né? Good morning, sir. Bom dia, senhor. Normal. Bom dia, senhor. Alright? Exemplo número 2. Good night, madam. Sleep well. Good night, madam. Sleep well. Boa noite, senhora. Ou boa noite, madame. Durma bem. Ok? Então, aqui eu não sei o nome da senhora. Eu não sei o nome do senhor. Então, eu uso sir e madam. Tá? Se for homem, sir. Se for mulher, madam. Quando você não sabe o nome, que aí nem o sobrenome, evidentemente, e aí você vai usar esse daqui, tá? E aqui é de modo geral. Você também não sabe o nome, mas aqui é generalizado. É lady, gentleman, no caso, dama, cavalheiro, tá? Senhora, senhor, de modo geral. Então, por exemplo, o exemplo número 1. That lady is so polite. That lady is so polite. Aquela senhora, aquela dama é tão educada, né? Aquela senhora, aquela dama é tão educada. Pode traduzir assim também. Exemplo número 2. That gentleman is so comfortable here. That gentleman is so comfortable here. Ou gentleman, tá? Gentleman. That gentleman is so comfortable here. Aquele cavalheiro ou aquele senhor está tão confortável aqui. Percebeu? Então, de um modo geral, você vai usar gentleman. Um detalhe para o seguinte. Às vezes, a pessoa fala, mas eu posso usar sir aqui também? Poderia usar madam? Não. Por quê? Perceba, aqui eu não sei o nome também, é de um modo generalizado. Aqui eu também não sei o nome, mas é específico. E você percebe o seguinte, quando você usa sir, você tem em uma frase, é um cumprimento breve. Bom dia, senhor, bom dia, senhora, olá, senhor, olá, senhora. É breve. Não tem uma construção de frase. Eu posso até construir uma frase, mas assim, eu vou ter uma frase e vou ter um outro complemento. Por exemplo, good morning, sir, can I help you? Ó, good morning, sir, vou até pôr aqui. Good morning, sir é uma frase. Can I help you é outra coisa. Já é um complemento disso aqui, tá? Can I help you? Ó. Can I help you? Good morning, sir. Can I help you? Percebeu? Então aqui é uma construção de uma frase. Good morning, sir. E aqui já vem outra. Can I help you? É um complemento dessa frase. Eu não estou linkando. Aqui não, aqui você pode linkar, você pode juntar. Mas aqui não, a mesma coisa aqui, ó. Good night, madam. Boa noite, madame. Sleep well. Já é outra coisa. Aqui é uma frase, um cumprimento com a senhorita, né? Com a senhora. Good night, madam. Boa noite, senhora. Sleep well. E aqui eu tenho um complemento dessa frase aqui. Eu não estou linkando, não é junto a frase. Aqui não. Aqui ó, é uma frase só, percebeu? Ó, that lady is so polite. Aquela senhora é tão educada, né? Aquela dama é tão educada. Aqui acontece a mesma coisa. That gentleman is so comfortable here. Tá? É uma frase só. Não é uma frase e depois vem um complemento dessa frase, percebeu? Então, cuidado para não confundir isso aqui, tá? Sir, você não sabe o nome, aqui também você não sabe, só que aqui é de modo geral, tá? Lady e gentleman é de modo geral. O sir, tipo, tem esse detalhe, né? Você não tem esse complemento de frases, tá? Você tem um complemento até, mas são frase única. Aqui não, aqui você tem um complemento da frase, tá? Aqui é uma frase, você cumprimenta a pessoa e depois você complementa com outra frase. Mas não é uma frase só, você não pode usar em uma frase só, madam and sir. É bem breve mesmo. Bom dia, senhor, bom dia, senhora. Olá, senhor, olá, senhora. Boa noite, senhor, boa noite, senhora. E por aí vai, tá? Então, é bem importante atentar para isso aqui. Um outro detalhe para a gente finalizar essa aula que eu quero falar é em relação à cultura, com o Mr., Mrs., tá? Com esses dois aqui, ó, senhor e senhora, quando a gente sabe o nome da pessoa, tá? O que é que acontece? Nas escolas, nos Estados Unidos principalmente, na Europa de modo geral, quando você vai tratar com um professor, não é que nem aqui no Brasil,
que você fala professor, professora, professor, ou então professor e o nome, professor Johnson, né? Professora Priscila. A gente fala assim, né? Eu tenho uma pergunta. Então, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa em si, você não usa essa mesma cultura. Não pode. Muita gente tem esse choque cultural quando vai estudar. Quando sai do país para estudar, fazer intercâmbio lá fora e não aprende esse detalhe, acaba levando isso do Brasil para lá. E não é legal, entendeu? Então, lá você vai usar o seguinte, para professor e para professora, é a mesma ideia aqui, ó, tá? Se o nome do professor é John Smith, por exemplo, usando esse mesmo exemplo aqui, é John Smith, você vai falar com ele, Mr. Smith, I have a question. Mr. Smith, I have a question, tá? Senhor Smith, eu tenho uma pergunta. Você não chama ele de professor, teacher, teacher. As pessoas fazem até isso no português, né? Traz isso, essa ideia, porque aqui a gente faz assim, professor, professor, e aí traduz, teacher, teacher. Não faça isso porque não é legal, tá? Não é uma coisa cultural, vai pegar mal. Então é Mr. Smith. O nome do professor é John Smith, então você fala com ele assim, Mr. Smith, tá? O nome da professora é Rochelle Hallison. Rochelle Hallison, você vai falar com ela, Mrs. Hallison. Mrs. Hallison, I have a question. Ok? I have a question, Mrs. Hallison. Ou sempre assim, Mrs. Hallison, I have a question. Ok? Então você não fala professor, teacher, teacher. Eu aqui, teacher, não vai fazer isso não, tá? É Mr. e Mrs. Essa é a ideia que você vai estar usando aqui também na escola, para professor e professora, ok? Então é isso, amante do idioma, eu fico por aqui, bons estudos e see you in the next class!